Boa noite a todos. Vamos rogar a Jesus que seja uma vez mais a nossa inspiração para que possamos todos juntos, de alguma forma, refletirmos acerca dos seus ensinos. E ao cumprimentar a todos, cumprimento aqueles nossos companheiros que já são assíduos da nossa fraternidade, com os quais já convivemos há algum tempo, melhor dizer assim, para não dizer quantos anos, para não denunciar a idade de ninguém. Muito embora há quem fique tranquilo com a questão da idade, porque a idade pode refletir a idade do corpo, mas não a idade do espírito. Afinal de contas, somos espíritos eternos. Então, a idade está no nosso corpo físico. Mas vamos cumprimentar de maneira especial aqueles companheiros que hoje nos dão o prazer de vir à nossa casa pela primeira vez, esperando que gostem da reunião, mas sobretudo desejando muitíssimo que voltem e que estejam conosco uma vez mais. Antes que eu possa entrar efetivamente no tema que nos foi proposto pelo departamento doutrinário, porque a nossa casa tem um departamento que cuida exclusivamente dos conteúdos evangélico-doutrinários que são trazidos em todas as nossas reuniões de estudo, nas reuniões públicas, na evangelização dos adultos, na evangelização infantil, nos nossos ciclos de palestra. Então, é um departamento ao qual pertence a nossa queridíssima Mônica, que cuida com muito carinho dos conteúdos que são trazidos para todos nós. E esses conteúdos são apresentados a nós com uma antecedência que nos permite uma pesquisa aprofundada, uma reflexão acerca do tema que nos foi solicitado tratar, diferentemente do Roberto, que fez o primeiro horário, que no caso dos expositores do primeiro horário, eles têm livros que são apresentados a eles, e eles têm liberdade de escolher, dentre aqueles livros, qualquer lição que queiram. A única recomendação que o departamento faz é, de preferência, que ele olhe o estudo do segundo horário para que a sua lição não seja exatamente o mesmo assunto que vai ser tratado no segundo horário. Mas vejam, tudo está efetivamente ligado. E sabe por quê? Simples. Na obra divina, não há acaso, não há coincidência. E, portanto, quando a gente acha que, puxa, que coincidência te encontrar aqui, não é uma coincidência. Puxa, estava querendo mesmo falar com você e olha que coincidência, te encontrei aqui hoje. Às vezes fazemos uma prece, logo em seguida passa um letreiro que tem alguma coisa escrita, que era exatamente o que a gente tinha acabado de pedir, uma inspiração. Então, podem acreditar, tudo está como tem que estar. No livro Libertação pelo Amor, da psicografia do Divaldo Franco, editado a ele pela veneranda Joana de Ângeles, no capítulo 2, lá no pé da página, está escrito assim: o nosso compromisso é com Jesus e não com as pessoas. Tudo que nos acontece está efetivamente
vinculado à lei de causa e efeito. No mais, Jesus nos protege. Por que eu estou fazendo referência especificamente a esta passagem em especial, que, aliás, foi uma busca que eu fiz acerca de uma pergunta que um companheiro tinha feito sobre se havia propósito naquelas questões ligadas àqueles ditos trabalhos que são feitos para prejudicar um, prejudicar o outro, prejudicar quem quer que seja. E eu queria muito responder a ele, mas que eu pudesse mostrar algo escrito que respondesse aquela sua dúvida. E encontrei essa passagem nesse livro. E por que eu estou fazendo referência a isso? Porque pode parecer assim, puxa, o que isso tem a ver com estranha moral? Tem. Sabe por quê? Porque quando nós nos permitimos passar por aquela porta que nos conduz a uma casa como essa, que ao mesmo tempo é uma casa de socorro, de tratamento, de estudo, mas é também uma oficina de trabalho. Quando nós passamos por aquela porta, nós estamos dizendo para nós assim: sou cristã ou cristão espírita. Ou então simpatizo com a doutrina. Porque afinal de contas nós já tivemos aqui irmãos cristãos, mas cristãos católicos, cristãos evangélicos. Mas lembrem-se, todos cristãos, porque cristão é todo aquele que segue o Cristo, ou pelo menos tenta. Então, quando nós passamos por aquela porta e entramos, muita coisa em nós começa a se modificar. E essa modificação nos conduz a uma fé diferenciada. Mas como assim uma fé diferenciada? A nossa fé passa a ser uma fé raciocinada. Nós começamos a entender estas questões da vida que só a doutrina espírita, com esta clareza, é capaz de nos esclarecer. Quem começa a estudar a doutrina espírita vai perceber rapidamente e provavelmente vai parar para refletir e constatar que jamais ouviu algum companheiro vir aqui nesta tribuna ou o dirigente da reunião dizer assim: aqui isto é proibido. Isso não pode, tal coisa não é permitido. Não. Paulo disse: tudo nos é lícito, mas... Eu tinha um professor de português, gente, que ele falava assim: vocês prestem atenção na hora que eu estiver falando, e quando eu falar mas, esquece um pouquinho o que eu falei antes e presta atenção no que vem depois. Porque o que vem depois costuma ser o mais importante. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É bom que a gente veja a nossa casa repleta como está aqui. E nós estamos vendo apenas os encarnados. Os desencarnados não vemos. A maioria de nós, claro. A exceção daqueles nossos companheiros com compromisso com a mediunidade e que a têm ostensivamente. Esses, certamente, têm por tarefa o uso dessa mediunidade para o trabalho na seara do Cristo. E é bom também, porque dizem que espírita tem medo de espírito. Então, se alguém enxergar algum, é perigoso aquela saída ficar estreita. Vai querer todo mundo sair correndo, né? Porque duas coisas a gente ouve, né? Espírita tem medo de espírito e não gosta de fazer prece, tem vergonha. Então, gente, quando a gente vem para uma casa como essa e essas questões começam a ser esclarecidas para nós, não é que a nossa vida vai ficar mais fácil.
Não é que nós sejamos privilegiados, é que nós começamos a lidar com uma fé raciocinada, portanto, a pensar, a refletir sobre tudo que nos acontece. E quando eu falo da casa repleta, a parte ruim é que o estudo, ele não permite a interação, porque senão ficaria impossível ao orador, em tempo tão diminuto, conseguir trazer o conteúdo que o departamento pede, né? E são só 50 minutos, dos quais eu já gastei 15. Então, nós começamos a pensar em tudo isso, e eu já me encaminho agora para entrar no tema, mas eu gostaria antes de fazer essa reflexão aqui, porque nós estamos vivendo de novo, no nosso estado e aqui pertinho de nós, uma segunda, aspas, tragédia. Muitos usando a palavra acidente, incidente. Não vamos entrar nas questões práticas, porque para isso está aí o noticiário, com os profissionais envolvidos, dando as explicações necessárias, os esclarecimentos necessários. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para um pequeno detalhe. Quando nós estamos diante de uma situação como essa, e como tantas outras que a nossa vida nos coloca, e nós ficamos assim, meu Deus, o que eu faço agora? Sabe qual que é a recomendação que a doutrina espírita nos faz quando a gente não faz ideia do que fazer? Os espíritos dizem assim: faça uma prece. Portanto, imagino que, ainda que não individualmente, mas coletivamente, todos nós fomos convidados hoje, eu estou dizendo hoje porque hoje eu testemunhei aqui, essa reflexão e essa entrega de vibrações em favor daqueles nossos irmãos que estão envolvidos com o que está se passando lá, com as famílias que perderam entes queridos, com os profissionais que estão atuando lá. E olha, a não ser que um de nós tenha efetivamente passado, experienciado o que aqueles nossos companheiros estão passando hoje, fica para nós quase impossível conseguir alcançar a dimensão da dor. Quando alguém chega perto de você e fala assim, eu estou sentindo uma dor absurda, e você olha para a pessoa, você pode ver no semblante dela a dor física. Quando a gente conversa com alguém que está com a alma dilacerada, você consegue sentir na emoção da pessoa que ela está efetivamente destruída, mas a gente não tem ideia do tamanho dessa dor. É dor que dói o corpo todo. A gente tem ideia do que seja, mas a gente não sabe o tamanho dessa dor. E por que eu estou fazendo essa referência? Porque nós estamos vivendo momentos em que a maioria de nós se acha no direito de, por trás de uma tela de computador, de um smartphone na mão, de um tablet, ou seja, por que meio eletrônico for, de escrever os maiores absurdos em desfavor da conduta do outro. Como se nós não fôssemos capazes de produzir as maiores barbaridades. Se estivéssemos livres de fazê-lo, não estaríamos encarnados. E estamos todos, por hora. E ninguém aqui está com pressa de desencarnar, provavelmente. Então, nós não podemos, de fato, ser julgadores de condutas que praticamos. E condutas que praticamos, sabe quando? Quando não tem ninguém nos vendo. E o Emmanuel diz assim, não julgue o seu semelhante.
se o fizer, faça naquilo em que você não erra mais. Então, analisemos em que nós já somos doutores em lei divina, PhD em amor. Isso eu não faço mais. Sabe o que vai acontecer? É bem provável que, quando nós nos dermos conta que chegamos neste patamar, jamais ousaríamos julgar quem ainda não escalou esses degraus que nós já conseguimos escalar. Então, eu gostaria de, com essas palavras aqui, pedir encarecidamente, e aqui ninguém está sendo juiz de ninguém e não está querendo fazer igual uma vizinha, né? Eu conheci e que ela começou a estudar a doutrina espírita e começou a ficar muito atenta a tudo e dava conta de tudo que acontecia na vizinhança. Aí um dia foram perguntar para ela, conversando com ela, carinhosamente e amorosamente, ela falou assim, não, aqui fala, orai e vigiai. Eu oro, mas eu vigio. Todo mundo. Essa é a interpretação que às vezes a gente dá, porque é nosso interesse interpretar daquela forma. E aproveitando que eu disse isso, vamos então entrar especificamente, e aqui eu peço vênia de ter me alongado nessas considerações que fiz, não vai haver prejuízo do conteúdo que nós vamos ver aqui agora, até porque não é pretensão do departamento doutrinário que um expositor venha aqui e consiga esgotar qualquer que seja o tema que lhe é proposto. Isso não vai acontecer, porque o tempo é curto. Então já vai ficar, de início, o convite para que todos, num determinado momento possível, que abram o Evangelho segundo o Espiritismo e corram os olhos, por assim dizer, o ideal mesmo é que a gente se estenda, que leia, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Estranha Moral. O que é estranho é aquilo que nos causa espécie, estranheza, estupefação. A moral a gente pode ter como conduta, modo de agir. Então, traduzindo o capítulo, seria como dizer assim, passagens de Jesus que nos causa estranheza. Como assim? Quer ver? Nesse capítulo, os itens dele são 4. E eles são odiar pais. Como é que é? Odiar pais. Segundo, abandonar pai, mãe e filhos. Terceiro, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quarto, não vim trazer a paz, mas a divisão, ou o dissenso, ou a dissensão, como alguma tradução pode trazer. Pois bem, reflexões iniciais antes da gente entrar efetivamente aqui nos 4 itens que eu menciono. Como é que pode Jesus, que fala para a gente, amar o inimigo e se reconciliar com ele enquanto está no caminho? Que caminho que é esse? Todo mundo reencarnado junto? Como é que ele pode mandar odiar pais? Então vejam, e aqui não é tão difícil da gente fazer as ilações necessárias. Nós estamos falando de passagens do Evangelho do Cristo. Então voltemos no tempo. Nós estamos em 2019. Jesus, a partir da sua chegada, marca o início da contagem. Nós temos informações, estão aí, que ele viveu por 33 anos encarnado. Bacana?
do nascimento dele, a gente vai tendo algumas referências, até quando ele tinha uns 12 anos, na passagem ali com João Batista, depois some. E reaparece já nos 3 últimos anos, que é quando os 4 evangelhos passam a ser considerados, porque escritos só serão depois que Jesus já não estava mais entre nós fisicamente. Portanto, nós estamos falando de uma época remota para nós. Mas vamos tentar só fazer uma ilação rápida. Luz elétrica, não tinha. Gráfica, não tinha. Então, vamos parar por aqui. Imaginemos então que Jesus, nós já sabemos, não escreveu uma única linha sequer de qualquer desses evangelhos. Foram escritos depois que ele já não estava entre nós, por aqueles que o seguiram. E temos as 4 referências do evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, Jesus falava num dialeto chamado aramaico. Trazido para o escrito, vem para o hebraico. O grego antigo, e aquilo tudo em pergaminhos. O vocabulário complexo e curto, poucas palavras. Quando a gente vê uma expressão em grego clássico, parece mais um desenho que expressava uma ideia. Então, olha a dificuldade como é que vai só aumentando. Portanto, quando a gente se depara com circunstâncias assim, dessas passagens ditas estranhas, 2 hipóteses. Ou Jesus não disse, ou o contexto do que disse foi trazido de forma literal ao longo do tempo. E o importante quando nós vamos estudar o Evangelho é que nós tiremos dali a essência do ensino. Qual era o sentido daquilo que Jesus estava dizendo? Porque ali ele diz coisas que aparentemente para nós soam estranhas. Mas nós precisamos lembrar que Jesus trouxe para perto de si pessoas simples, mas que tinham, conforme o Roberto no primeiro horário comentou bem, né? Não estavam preocupados com o tamanho da tarefa, mas perceberam no mestre a importância do exemplo. Jesus, nós já aprendemos, é a nossa referência. Guia e modelo que nos foi trazido, conforme consta do Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec indaga aos espíritos qual teria sido o modelo mais perfeito que Deus ofertou ao homem para que lhe servisse de guia e modelo. A resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos, que é Jesus. Quem precisa de guia é porque não sabe aonde vai. Quem precisa de modelo é porque precisa de uma referência para seguir. Então nós estamos dizendo aqui que Jesus é para nós a referência, aquele que nos ensina o caminho, o modelo a seguirmos. E ele é a lei divina em ação, em movimento. A verdade da lei divina muda? Não, ela é única, a lei divina é imutável. Por isso que existe a fala no Evangelho de João: conheça a verdade, porque a verdade te liberta. Não é a minha verdade, a sua verdade, a verdade do fulano, do beltrano. É a verdade da lei, é a essência dela. Então nós não podemos cair, incorrer no erro de fazer tradução literal do Evangelho, porque senão nós vamos ter dificuldade de entender. Agora, imaginem isso. Não tinha como
ser de outra forma. Era aqueles desenhos no pergaminho. Com que tipo de luz? E aí precisava fazer uma cópia. Ora, se você pega isso aqui e vai copiar para cá, se você tiver uma distração que seja e mudar um detalhe, muda tudo. E lembrem-se, nessa língua, se a gente pega um pergaminho inteiro, olha lá para ver se tem algum ponto, alguma vírgula, algum parágrafo, nada disso. É aquele amontoado de símbolos que traduziam ideia. Só para vocês, a gente pegar um exemplo fácil. Aqui atrás existe um espaço onde nossos companheiros que trabalham na tradução estão lá fazendo a tradução daquilo que o médium está aqui psicografando. E eles fazem a tradução porque às vezes existem traços que alguém que pediu a orientação não vai entender. Então, vem traduzido ali. E às vezes acontece da orientação pedir que aquela receita seja encaminhada à RCE. O que é RCE? É a reunião de consulta espiritual, ou seja, para aquela orientação haverá necessidade de, numa reunião fechada, haver um complemento. Aí o irmão que solicitou essa orientação vai receber uma cópia com a letra dos companheiros lá da tradução. Imagine-se ali, com toda a luz, com toda essa tecnologia, quem estiver fazendo a cópia se distrai e muda uma vírgula, um termo, uma palavra, muda o sentido. Então é nesses termos que a gente está comentando aqui. E o Kardec, é lógico, para a gente entender tudo isso, então quer dizer que precisamos ser especialistas em lei judaica, na cultura romana, na cultura da Palestina, para entender o que Jesus falou, então não carece disso. E o próprio Kardec se utiliza de um companheiro chamado Senhor Pesani, que vocês vão perceber lá no capítulo 23, que está lá registrado de quem se trata, era um companheiro que conhecia bastante da cultura. Portanto, ele auxiliou o Kardec a entender estas passagens, para esclarecê-las de uma forma melhor. Então, quando nós pegamos o Evangelho, e é interessante que às vezes a gente lê o Evangelho de cá para lá, de lá para cá, mas eu me permiti, Mônica, fazer uma observação na reunião de hoje, que é o seguinte: quando nós abrimos o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá que está escrito assim, trouxe até um aqui para ficar fácil. Na hora que a gente abre, está escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, mas logo embaixo está escrito assim, aí vem, gente, em letras garrafais, escrito assim, a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Ou seja, Kardec, ao codificar para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe aqui para dentro as máximas morais do Cristo, o ensino moral. Aí mais na frente, vai estar dito assim, lá na introdução do Evangelho, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. E aí está fazendo uma referência aos 4 que nós mencionamos aqui. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Então, talvez a gente não tenha se atentado para o que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estão contidas as máximas morais do Cristo e que foi o objetivo do Kardec, esmiuçar para facilitar para nós. Tá? Bom,
quando Kardec, portanto, vai escrever esse capítulo, que é a estranha moral, que nós já comentamos aqui, moral quer dizer em latim mores. Isso significa modo de agir, conduta ou modo de proceder. Então, quando os espíritos perguntam na questão 629, que definição se pode dar de moral? Eu achei importante trazer. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Tem uma passagem, uma questão do livro Consolador, que é muito interessante, porque a pergunta que no livro Consolador tem, o Consolador é uma pergunta, são perguntas que são dirigidas, é da psicografia do Chico, e quem as responde é Emmanuel. E tem uma pergunta lá que é a 135, que fala assim: se o determinismo do homem é para o bem, quem criou o mal? É muito interessante. E aí, Emmanuel vai dizer assim, que na verdade, nós é que o fazemos porque retiramos do centro das nossas ações o que há de melhor, que é o quê? Deus. A referência da lei divina, e nos colocamos no lugar. Ou seja, substituímos um modelo perfeito por um que vai ser perfeito um dia, mas que ainda não é. Certo? Bom, dentro desses 4 itens que nós comentamos aqui, comecemos pelo primeiro, odiar pais. Eu vou pegar uma passagem que está no Evangelho de Lucas, só no iniciozinho, para que nós possamos entender o que Kardec vai dizer no capítulo 23. Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Mas essa mesma passagem está no Evangelho de Mateus. E olha como é que Mateus fala. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, olha como é que muda. Ele não está falando, ele não está usando a expressão odiar. Ele está dizendo amar mais. Não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, conforme eu comentei, quando Kardec se vale da ajuda do senhor Pesani para escrever esse capítulo, o senhor Pesani vai dizer para ele o seguinte: odiar, no latim, a expressão é non odite. No grego, pode ser entendida como kai ou misei. E o significado dessa expressão não é odiar, é amar menos, o que faz toda a diferença. Então aqui, nós não estamos querendo dizer, Jesus não quis dizer então para que nós odiássemos pai e mãe. Ele só estava alertando para ame menos. Mas se ele está dizendo para amar menos, por que será? Ora, porque há o ente a quem nós devemos o nosso amor maior. E também foi trazido para nós nas Escrituras. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E olha que aqui está falando de coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. Não é esse o mandamento clássico? Então, quando ele está dizendo aqui em odiar pai e mãe, que foi a tradução literal, o sentido é: ame, mas não ame tanto, porque acima do pai, da mãe, do filho, tem Deus. Por que será isso? Ora, se nós pegarmos esse exemplo que usamos no início da nossa reunião, que é essa situação que os nossos companheiros, os irmãos em Cristo, né,
estão passando lá em Brumadinho, imaginem isso. Se não tiverem essa referência que nós já temos, como é que lida com essa dor dilacerante? Então, como o relógio do Glaxo tem pilha nova, tá, gente? Então, eu não vou buscar aqui os paralelos do Evangelho, porque eu preciso caminhar com as 4 colocações aqui. Mas vencida a primeira, portanto, não é que Jesus disse odeie. Ele disse ame menos, porque acima de pai, de mãe, de irmãos, tem um Deus que precisa ser amado de toda a nossa força, com toda a nossa força, de todo o nosso coração. Ok? Então vamos para o segundo item. O segundo item vai dizer para nós, antes de eu passar, é até interessante essa passagem aqui com João Batista, que tem uma passagem no evangelho dele que ele fala assim, é necessário que ele cresça. Quando ele fala ele cresça, ele está fazendo referência a Cristo. Mas nós não falamos que Cristo é a referência do amor? Então, é necessário que ele cresça, ele quem? O amor. E que eu diminua. Eu quem? Nosso ego, o nosso egoísmo. Então, é necessário que esse amor transcenda e que nós nos diminuamos. Portanto, esclarecido que em momento nenhum Jesus diz para odiar pai, mãe, filhos, etc. Na segunda, ele vai falar assim, abandonar pai, mãe e filhos. Na passagem de Lucas, está assim, disse Pedro, nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Para ficar só com essa passagem, o que nós estamos querendo dizer aqui? Poxa, será que Jesus está dizendo então que é para a gente abandonar pai, mãe? Tá. Não. O sentido não o abandono literal, deixe em prol de algo ainda maior. Percebam, vou pegar um exemplo fácil aqui. Quando somos convocados, por exemplo, que hoje homens e mulheres podem servir às Forças Armadas, fomos convocados para trabalhar numa força-tarefa de paz pela ONU. Vamos abandonar o país? Pai, mãe, filhos? Vamos abandonar tudo. Abandonar para todo sempre? Nós vamos deixar de estar com eles por um período em razão de algo muito mais significativo, que é o trabalho que será feito num outro país. Mesma coisa quem tem filhos que foram fazer um intercâmbio fora do país. Deixou o pai, mãe, país para trás? Em prol de algo ainda maior, buscando estudo, buscando conhecimento. E por vezes pode ser que não voltem definitivamente para morar, mas estarão convivendo. Então aqui o sentido de abandonar não é o sentido literal. Mais fácil ainda da gente perceber, e eu vou ficar só com esse último exemplo. Nós não recebemos aqui uma força-tarefa vinda de Israel para nos auxiliar nesse trabalho duríssimo? Esses companheiras, porque lá tem homens e mulheres, deixaram para trás o seu país, sua família, seus afazeres, em prol de algo ainda maior, que é trabalhar por seres humanos que eles nunca viram na vida, inclusive num trabalho de resgate de corpos daqueles que desencarnaram. Imaginemos que os números últimos davam conta que ainda tínhamos algo em torno de 250. Há famílias que sequer vão poder encerrar este ciclo de vida com aqueles seus entes queridos que, para eles, no primeiro momento, desapareceram. E que, lamentavelmente, estão cobertos por mais de 15 metros de lama. Então, vencemos o abandonar pai e mães? O sentido
deixei por algo ainda maior. Sigamos. O próximo item vai dizer: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Puxa, está parecendo alguma coisa tão terrível, né? Deixe para lá, né? Deixa isso lá, vem comigo. Mas olha, vamos lá, recorramos ao Evangelho. Aí nós vamos pegar Lucas de novo. Disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O jovem foi? Não foi. Ele não entendeu o que Jesus estava querendo dizer para ele. Aqui o sentido é: há algo de material que está ficando, e você está me seguindo para algo espiritual. Só que aí o rapaz pensa assim: poxa, como é que vão me enxergar se eu não for lá enterrar meu pai? O que vão dizer de mim? Filho ingrato. E direito à herança? Vou perder? Então aqui o sentido, quando Jesus está dizendo: deixai aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos, ele está fazendo referência a questões materiais que nós teimamos em colocar acima das questões espirituais. Esclarecido, portanto, que Jesus não está negando a nós o ato solene do enterro àquele que já se foi. É a simbologia do ensino é que é importante. Será que nós já estamos deixando que mortos enterrem os mortos? Ou será que nós ainda cultuamos, e aí vale para nós mulheres, abrir o closet? Gostar do closet? Com T mudo. 150 lindos pares de sapato. A gente só tem 2 pés, mas tem 150 pares de sapato. Quando nós começarmos a fazer uma proposta de reduzir isso ao mínimo razoável e passemos a só entra um se sair um, nós já estamos começando a entender o que é a simbologia da substituição daquilo que é o ensino moral do Cristo, no sentido de deixar as questões materiais no patamar que elas têm que estar e as espirituais acima delas. Quando o Roberto fala da caridade essencial, essa é uma referência de Bezerra de Menezes. E quando Bezerra de Menezes fala em caridade essencial, ele está falando da caridade do amor, da fraternidade com o semelhante, e não de parar e comprar para ele uma roupa ou um alimento qualquer. Isso também pode ser a caridade, sim, mas Bezerra de Menezes refere-se a essa caridade como o rudimento da caridade. Nós precisamos dar passos mais largos no sentido da caridade essencial. E por último, nesse capítulo, nós vamos ver o último item é: não vim trazer a paz, mas a divisão. Como assim? Jesus, o símbolo do amor e da paz, como é que ele está falando que não veio trazer a paz, mas a divisão? Vamos lá. Evangelho de Mateus agora. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Essa última parte aqui, divisão de nora com sogra, talvez seja uma parte que nós estejamos um pouco mais afetos, né? Mas vejam, o sentido aqui, quando Jesus está dizendo isso, ele não está dizendo do literal espada que simboliza luta, etc. Ele está dizendo sim da espada com essa simbologia, mas luta de um contra o outro? Não. Luta nossa com nossas próprias imperfeições e inclinações más. Esse é o sentido da espada.
Então Jesus está dizendo, eu não vim trazer facilidades mesmo, mas a percepção da dificuldade que tem que ser o esforço cada dia maior para que nós possamos vencer as nossas iniquidades. Jesus está querendo dizer, abandonem a porta larga, porque passar por ela é fácil. Vamos pela porta mais estreita, porque exige de nós mais empenho e mais esforço. Considerando o nosso tempo quase expirado, e a queridíssima Mônica vai me dar um segundo para eu concluir, e aí sim, usando o nosso evangelho, no capítulo 23, e por favor, fica aqui a dica, já que nós estamos em tempos de tecnologia, que eu aliás não sou tão afeta não, mas a moçada mais jovem inclusive gosta, é hashtag fica a dica. No capítulo 23, no item 16, quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. E com este pensamento eu já me encaminho para a conclusão das nossas reflexões da noite. Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Olha o sentido da espada. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tendo pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, por a termo a luta fraticida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios de que vos tenho ensinado. Então, meus queridos, tudo está como tem que estar. Não é que a maldade campeia o mundo, é porque nós estamos vivendo momentos importantes, caminhando já, saindo das provas e expiações e caminhando para a regeneração. E aí o que fazer? Não percamos tempo, façamos hoje, façamos agora. Eu tenho certeza de que cada vez que nós comparecemos a uma reunião pública nessa casa abençoada, quando nós retornamos e passamos pelo mesmo portão que entramos, não saímos do mesmo jeito que entramos. Isso é fato, é da lei. E eu finalizo efetivamente com uma fala que foi dita por Abigail ao apóstolo Paulo, no livro Paulo e Estevão, que é das obras que eu já li
a mais maravilhosa de todas elas, que vale a pena quem não leu ler e quem leu releia. Quando Paulo estava no seu momento mais angustiante, que não estava sabendo o que fazer, ele cai de joelhos em prece e roga por Abigail. Essa lhe aparece e diz para ele 4 palavras apenas: ama, trabalha, espera e confia. Paz e alegria a todos.